Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala PJ, podcast da Cora, que traz as histórias do CPF construindo um CNPJ, as histórias do CPF por trás do CNPJ. Para você que não conhece a gente, eu sou o Vini, estou aqui com Igor Senra. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Igor, eu sou fundador aqui da Cora e nós estamos aqui hoje para receber um convidado super especial. Tem uma história muito bacana, né, Vini? Diferente. Caiu no mundo de paraquedas aí. E aí, eu queria primeiro, Guilherme, te agradecer por estar aqui conosco. Muito obrigado por ter topado esse desafio de estar aqui com a gente, dividir um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar e vai ajudar muitos outros empreendedores que estão nessa jornada. Então, muito obrigado. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Eu Gui. que agradeço a oportunidade. Feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Bora começar? Vamos nessa. Animado? Vamos embora. Então vamos nessa. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua carreira, que eu sei que teve um tanto de momentos-chave, que nós vamos chegar neles, mas conta um pouquinho do que veio antes de empreender, só que pra gente poder começar esquentar esse negócio. A história é longa, né? Que já tem, cara, pouco cabelo e os que restam ainda, cara. Não entrega a idade não, Gui. Né? Eu conheço, eu sou bom nesse negócio, tanto pouco cabelo quanto muita idade. Tamo junto. Mas, sim, tentando fazer uma história rápida aqui, pouco menos, o primeiro ciclo da minha carreira foi em vendas e marketing. Uhum. Né? E tem até uma história legal, porque eu sempre gostei de automobilismo e tal, e um dia na faculdade, por conta do automobilismo, eu conhecia uma marca de lubrificante de óleo, Valvoline, né? E, cara, um dia passo no mural, assim, de estágios, venha trabalhar na Valvoline. Eu falei, porra, esse. É aqui. Óbvio. E, cara, me candidatei e deu certo. Né? E aí, cara, fiquei bastante tempo lá. Você fez faculdade de? Fiz administração. Tá. Colega. Fiz administração na SPM. Uhum. E aí, cara, mergulhei lá e foi muito legal. Aí, né, super multinacional, mas empresa pequena ainda, razoavelmente pequena no Brasil. Então, acho que ali eu já vivi a minha primeiro dia a dia pensando que nem dono. Para mim, cara, aquela empresa era minha. Cara, fui aprendendo, né? E o pessoal me acolheu e me ensinou e eu fui. Depois eu ainda fiz um segundo movimento dentro desse mercado automotivo, fui para uma empresa já bem mais robusta, para ajudar a construir a área de trade marketing. Mas, pô, tinha um se embrenhando nesse negócio, automobilístico, marketing e tal. E de repente... E aí, pô, tinha um incômodo, assim, né? Queria ir para uma coisa que tivesse talvez mais perspectiva, mais velocidade, mais dinâmico, mais crescimento. Mas era intencional, Gui? Você estava se embrenhando nesse mercado, indo, por exemplo, pro trade... Era algo que você estava mirando ali ou você, cara, tô aqui, vou me enfiando onde é que... Cara, foi tudo muito por acaso, assim, porque é engraçado, né? Eu fazia SPM, apesar de administração, SPM. Então o sonho era, porra, Globo, né? Marketing, cara, Globo, na veia milhões ali de dólares de verba. Cara, fui trabalhar numa empresa que tinha nada, né? Estágio de marketing. Primeiro dia, o que você vai fazer, cara? Então, tá vendo essas notas fiscais? Destaca. a vida como ela é. A vida como ela é. Né? Então, cara, passei por administração de vendas, né? Cara, suporte. Aí comecei a ajudar no que tinha de marketing, das coisas mais simples, né? A talvez as minimamente mais estratégicas e tudo mais. Até que um dia... um dos diretores de vendas falou, menino, vem aqui que eu vou te ensinar uma coisa que falta pra gente. Vai que. E, pô, eu acho que você pode ajudar. E esse cara é um cara que tinha vindo, se não me engano, de Philip Morris ou do Souza Cruz. Então, um cara que, putz, sabia vender pro varejo. Então, tinha muito essa veia do trade marketing e tudo mais. Indústria, né? Da indústria e tudo mais. E ele queria trazer esse conceito para dentro da empresa. E não tinha. Então, eu era moleque, imagina, devia ter 21, 22 anos, atrevido, né, cara? Queria fazer, ele me dando pista. Vamos junto. E aí comecei a fazer. Aí fui estudando, fui entendendo o que era, fui... E você tinha ele como mentor, você ia perguntando total. pra ele, então.
Ele, fenomenal, chama Márcio, tá? Hoje eu agradeço muito, porque me ajudou demais. Aí, Márcio, ó. Márcio Dátola, grande Márcio Dátola. Super mentor. Mas aí eu aprendi o que era trade marketing. Né? Então aí depois ali ainda eu passei por marketing, por trade, tive a oportunidade de passar por vendas também. Mais curto, mas passei. E isso que me abriu a porta nesse segundo movimento, né? Nessa empresa já maior, aí outra realidade completamente diferente, para ajudar a construir, transformar em realidade uma área de trade, né? Robustinha já. Assim, isso em 2007 a gente já discutia tecnologia, né? Vendedor já com tecnologia na ponta. Provavelmente os Palms já era e tudo outra mais. coisa, Palms e assim por diante. Mas, puta, tinha... Assim, eu lembro de falar os primeiros 3 meses, eu tava, né? Falei, cara, pô, tô ganhando bem, né, cara? Assim, pô, eu tava com medo, sabe? Você fala, cara, tô ganhando bem, tenho uma responsabilidade. Será que eu valho tudo isso? Né? Mas, cara, depois de um tempo, você, beleza. Entendi o manche aqui, tô pilotando, tô aprendendo, né? E as coisas estão funcionando. Mas, cara, rapidamente, depois já começou a vir um bichinho que era... Será que é isso? O que mais? A dúvida. É uma Se eu tô no dúvida, lugar tá? certo. Não era um incômodo, mas, cara, tinha uma... Sabe, E é assim que eu cheguei o dia ali para fazer uma entrevista. Né? E aí fui fazer uma entrevista numa processo empresa... X. Processo X, numa empresa de headhunting, né? Uma consultoria multinacional. Mas não para a empresa de headhunting. Né? Você estava pensando numa vaga Achando X. que era uma vaga de XYZ, marketing. marketing, pô, quem sabe agora vai chegar a minha hora de gerir os milhões. É o momento da Globo. A Globo me viu. É a Globo. E aí, cara, no meio da entrevista, o entrevistador vira pra mim e fala: o que você acha de ser headhunter? E você nunca tinha Aí eu- pensado nessa hipótese. Acho que eu devo ter perguntado pra ele: head o quê? Nunca tinha pensado nessa hipótese. Não tinha a menor noção do que era exatamente o trabalho, mas me instigou. Né? Por que ele virou pra você e perguntou isso? De onde que veio? Essa empresa, cara, tinha assim, como... Faz parte do DNA da empresa isso aí, né? Há uma especialização por função, Uhum. né? Então, depois a gente pode falar um pouco mais do mercado de recrutamento, mas, cara, em geral você tem uma especialização. Quando você fala de posições gerenciais, né? Quem recruta posições gerenciais, normalmente você tem times focados em funções. Então, área de vendas, área de marketing, área de finanças, assim por diante. Então, essa empresa pegava caras, né, pessoas de uma área específica e ensinava o que é ser headhunter. Mas o conhecimento técnico, o entendimento da dinâmica de uma área, você já trazia. Para saber o que precisa para aquela posição E tudo precisava de, talvez, atitude, Legal, cara, a ideia não força é- de não é- vontade, não- garra. Ele queria pegar você porque você tinha muito conhecimento da indústria, né? Daquele E setor tinha ali. um perfil que parece que faz sentido juntar as duas coisas, entendeu? Porque isso é uma De coisa que a gente gente. fala até hoje, né? Assim, esse é um negócio difícil, Sim. que parece que foi feito para dar errado, porque, cara, nosso produto tem vontade própria. Né? É isso aí. E acontece as E- coisas mais estranhas e difíceis que vocês podem imaginar. Né? Assim, as pessoas mentem, as pessoas inventam, as pessoas ficam doentes, as pessoas têm família e a família E muda o muda a contexto, decisão, muda o contexto, muda a opinião. o contexto, acontece de tudo. Né? Então você precisa de resiliência para lidar. E assim eu fui parar nesse mundo. Aceitou. Aí aceitei. Ofereceu e aceitou. E aí tem um detalhe importante. Você é um cara curioso, né? O cara que começou isso, Eu gosto de deve aprender, ter cara. te Eu gosto de instigado aprender. ali, né? Eu gosto de aprender. Então, um fato curioso, que eu acho que na minha história como pessoa, ela é bem importante. Nesse momento, cara, eu estava casado há 30 dias. Olha, Então, assim, tinha gastado tudo que eu tinha para comprar um apartamento, reformar um apartamento, blá, blá, fazendo MBA, cara, vida caos. Né? E aí um dia eu cheguei em casa e falei para minha mulher, pô, tem uma boa e uma má notícia. Aí ela fala... a Mike só tem uma boa. Aí ela começa pela boa. Eu falei, a boa é que eu recebi a oferta. Aí ela, pô, qual é a má? A má que é pra ganhar 70% menos.
até um pouco mais do que isso, do que eu ganho. Aí ela... Aí caiu o mundo. Por que razão algum idiota aceitaria isso? Quem faria isso em sã consciência, né? Isso aí, se tivesse vindo antes do casamento, ela até repensaria. Total. Mas ele esperou. Ele pensou nisso. Não, aí. na verdade... Mas ele é resiliente. Conspirou pra chegar nisso. E aí eu falei, putz, assim, por que eu aceitaria? Uma boa pergunta. A pergunta dela foi bem boa. Né? Porque eu saí do Te colocou numa posição... padrão, pra você pensar pra responder, né? Eu falei que, assim, E assim, na verdade... antes da pergunta dela, você tava certo que você ia aceitar. Eu tava certo, mas eu tava com medo da reação dela, né? Assim, afinal de contas, cara, assim, me colocava numa situação financeira bem complexa, né? Depois eu conto mais detalhes, mas assim... Aí isso me fez pensar, eu falei, cara, sabe por que eu realmente quero? Porque eu sou o pior de todas as pessoas que me entrevistou. Isso é o que me instiga, né? E esse era o meu incômodo anteriormente. Não que eu fosse o melhor, mas, assim, estar num ambiente onde você olha pro lado e fala, cara, todo mundo é melhor que eu. Tá, isso é o que me instiga. Né? E ela falou, tá bom. Vai. Caramba. A gente dá um jeito. Foi mais fácil que você pensava até, né? Eu esperava que ia vir agora uns 5 Eu minutos não sabia só que convencer era uma competência importante pro negócio. Aí, ó. Acho que eu consegui Essa aí eu convencer. passei. E assim começou, né? Foi um começo bem difícil. Essa é uma atividade, cara, de muita execução, né? E eu vinha marketing, né? Pô, pensar, estratégia. Então, e o começo foi difícil, assim, para eu entender que era uma outra dinâmica. Né? Você fala, cara, aqui você não fica pensando muito, faz. Né? Pensa, 5% pensar, 95% fazer. Mas essa é a beleza de não poder não poder dar errado. Cara, não tinha alternativa. A ponte de volta estava queimada. Não tinha alternativa. Então, eu confesso que assim, os primeiros 3 meses, várias vezes eu pensei, tipo, o que eu fiz, né? Tava tranquilão, confortável. Mas, cara, vamos virar esse jogo. E assim eu fiz, e cara, depois, no final da história, foi um ciclo, talvez né? Até então, o mais bem sucedido da minha carreira. Fiquei mais de 7 anos, né? Fui de consultor a diretor. Aprendi a jogar o jogo, aprendi a construir equipe, aprendi um monte de coisa. Aprendi muito do negócio. Mas aí já tinha outros bichinhos, né? Me incomodando. Aí ele tá chegando. Mas uma pergunta antes disso. No momento da decisão, você tinha alguma decisão de assumir essa vaga? Assumir como ir pro mundo do headhunting. Você tinha algumas certezas e muitas dúvidas. Qual era a certeza mais forte na sua cabeça e a maior dúvida, o maior medo que você tinha ali? Cara, as certezas eram... É um negócio razoavelmente novo no Brasil, de alto potencial de crescimento. Então, cara, legal. É um negócio que movimenta, né, cifras interessantes. E, por consequência, há possibilidade de remunerações mais atrativas, variável, meio sem teto e tudo mais. E, pô, foi um processo super longo, assim. Eu passei por umas, acho que, eu não me lembro exatamente, mas umas 12 ou 14 entrevistas. Os caras são especialistas em entrevista, né? Todo mundo. Então... Cara, todo mundo. Queriam ele, né? Falar assim, nossa, será? Joga pro próximo processo aqui. duro, assim, cara, provocativo. Os caras te tirando da zona de conforto total, assim, pra ver como você reage. Né? Então, assim, as pessoas eram muito boas. Assim, não tinha meio do caminho ali. Tinha meio do caminho. As pessoas eram muito bem formadas, as pessoas, assim, não tinha ninguém que não falava, no mínimo, inglês, mas vários eram poliglotas, vários idiomas, cara, as melhores faculdades, melhores empresas, jovem. Então, assim, cara, era um grupo muito forte. E querendo Então, ou não, essa era a certeza. Né? Falar, cara, eu quero estar aqui. Assim, eu acho que eu assim, posso... vou ter desafio, pelo menos intelectual, de estar nesse nível aí com essa turma. É isso, né? isso vai me fazer ser melhor. Essa era a grande certeza que eu tinha. E você trouxe o Igor falou um ponto aqui que é, você estava sendo entrevistado pelos melhores de entrevista. Você passou por 13 e ainda recebeu uma oferta. Então,
talvez também tinha um negócio ali de, cara, realmente De aqui- validação, De talvez. validação, é. Tinha. Você fala, né? cara, se Pô, eles como é que eu sabem passei nesse fazer negócio, isso... cara? né? E eu tô passando. Depois eu até brinco, que fala, cara, não sei se eles tinham tanta certeza assim. Mas ninguém nunca tem, né? É. Mas acho que foi acertado. A minha decisão foi acertada de ir e a decisão deles também, com certeza. 8 anos depois, quase, 7. 7 tal, o bichinho começou a te pegar. E aí, como é que foi essa virada? Boa. Então, assim, adoro essa empresa, sou super grato, mas é uma gigante, capital aberto, Bolsa de Londres, né? Cara, é uma dinâmica de venda. Uhum. Né? Não é uma dinâmica efetivamente de geração de valor, né, real para o cliente. E por alguma razão eu tenho essa, sei lá, esse DNA dentro de mim também. Né? Eu não gosto só de vender, eu gosto de vender, gosto de entregar, gosto de gerar valor. Minha cabeça funciona assim. Então, eu tinha um incômodo. Eu falava, dá para ir além. E eu acho que conhecendo por 8 anos, por 7 anos e não sei quantos, Você consegue, você começa já a ver conhece por as dentro o que, minúcias, que né? tem positivo e o que, que tem negativo, né? E aí você E a começou minha- a pensar. E a minha cabeça, assim, talvez lá de trás da estratégia e tudo mais, cara, depois de um certo tempo, já diretor, já mais seguro de mim, do que eu podia contribuir, você começa, né? Querer, cara, vamos mudar isso. Acho que podemos fazer assim. Mas não tinha espaço, não tinha autonomia, não tinha interesse para isso no modelo de negócio. Quando tem isso tudo, já é muito difícil fazer uma mudança, né? Exatamente. Né? E quando Negócio não tem- grande, É. transatlântico, cara, não muda fácil. E ao mesmo tempo via vários dos meus colegas, né, dessa jornada que também tinham saído e montado a empresa deles. Mas também não era isso que eu queria fazer. Né? Você fala, cara, eu não quero ser mais uma boutique. Né? Eu quero estar num... Acho que dá para ir além. Então, assim, comecei a concatenar, acho que essas ideias. O Fábio, aí nasce o Fábio na história, né, que é meu sócio fundador também. E a história é legal porque, assim, a gente entrou praticamente juntos. Nós somos pares e talvez os principais concorrentes. E a gente... Na subida trilhazinha da... ali. Né? Só que um dia... era um ambiente super na trilha competitivo. corporativa. E super competitivo. E um dia a gente deu a mão e falou, cara, assim, tem um momento só que só tem lugar para um, que é a cadeira do presidente. Até lá, Vamos junto. vamos junto, cara. É. E assim a gente foi. E fomos trabalhando junto e os dois cresceram e tal. Os três, porque hoje já tem um terceiro que também é sócio. Que legal. Ah, que legal. Então a gente acabou que ao longo dessa jornada, já mais pro final, a gente trocava muito essa ideia. Você fala, cara, o que incomoda? Onde está a oportunidade? E, assim, E até assim, você tá vendo esse problema? Eu tô, né? tinha Tinha um compartilhamento esse de visão bate-bola, ali. né? E Mas vocês são tinha iguaizinhos. momentos- E vocês são iguaizinhos, né? Cara, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Água Mas vocês e óleo. concordavam com os mesmos problemas. Mas a gente concordava com os mesmos problemas. A gente via os mesmos problemas e, em geral, a gente se incomodava com os mesmos problemas. Isso é bom. Né? Legal. E eu tava já indo numa direção mais... Acho que vai chegar a hora de empreender. E ele tava um pouco atrás e dessa ele tava decisão. indo numa outra direção, né? Ele, cara, tava querendo ser expatriado, tava fazendo o processo, foi aprovado para, sei lá, liderar uma operação, não me lembro se Suécia, Finlândia, um dos algum lugar nórdicos lá. quente. E aí teve o dia D, né? Aí um dia eu peguei ele e falei, cara, É hoje que eu convenço esse homem. que neve, que nada, cara. Vamos montar nosso sonho, vamos pôr de pé essa ideia. E assim começou. Né? Aí começa a parte mais fácil da história. Porque aí, na verdade, e aí cortando para começar o negócio, eu acho que teve um momento muito, muito importante, né? Mas eu acho que até antes disso eu vou te fazer uma outra pergunta, desculpa. Imagina. Que eu acho que tem um negócio que é o seguinte, imagina, o cara é headhunter, faz isso há 7 anos num alto nível, né? Aí ele tá escolhendo o sócio dele.
É verdade. Imagina como é que foi esse processo, né? Aí eu queria entender isso. Eu acho que isso... Você concorda que esse foi talvez a decisão mais importante de todas essas fundacionais aí para o seu negócio? Sem nenhuma dúvida. Né? Não, sem nenhuma dúvida, ela permeia tudo. Né? Como é que Assim, foi? Cara, a confiança. É claro. E eu sei que teve esses 7 anos vivendo junto ali, porque isso aí não é 7 minutos, não é 7 meses, né? Eu acho que tem bastante... Como consistência. concorrentes ainda ali no É. dia a dia, né? Então, assim, a gente Você vê o batia pior muita da pessoa, cabeça, né? A gente, Isso. cara, se dava algumas cotoveladinhas. Né? tinha Talvez muita seja coisa. até bom, né? Que você vê o pior dela e o pior dela não é tão ruim ali. Você conhece a pessoa na realidade. Na né? realidade, é. E aí, o que você viu nele? O que você falou? Puta, que tem um negócio que esse cara ele tem tudo para ser um sócio incrível. Acho que tinham alguns ingredientes assim que eram muito evidentes e que continuam sendo evidentes até hoje. Uhum. Assim, então estava certo. Mas eram evidentes, não era o que era tão bom de avaliar. Assim. Mas assim, acho que visões alinhadas. Uhum. Legal. Depois, como eu falei, isso é um negócio difícil. Uhum. Naturalmente difícil. Uhum. Né? Aí você construir um negócio, né? Qualquer um é difícil. Já, né? Então, se construir um negócio já é difícil. Aí, construir um negócio num negócio difícil... É mais né? difícil. É mais difícil ainda. Então, precisa de resiliência. Uhum. Né? Cara, precisa ser hard worker, precisa querer trabalhar muito e precisa querer muito fazer dar certo. Casca grossa. Casca grossa E- total. Check, check, check. Check, tem todos esses pontos. Uhum. E a gente, ao longo desses anos todos, eu acho que tanto ele enxerga isso em mim e eu enxergo isso nele. A gente já conversou várias vezes sobre esse ponto. Assim, os Depois eu dois- vou perguntar para ele. Pode perguntar. Os dois têm, cara, opinião forte, né? Assim, tem Cheio de personalidade opinião. forte, cheio de Uhum. opinião, que às vezes é até um problema. Mas Opa. entre nós, Uhum. então você imagina que, cara, isso gera faíscas. Às vezes. Sim. Mas desde sempre, por alguma razão X, a gente criou uma conexão que é assim, a hora que um vai dar muito forte, o outro põe a bola no chão. Né? E fala, cara, pô, peraí. É exatamente isso ou é só a nossa personalidade gritando? Que legal, Entendeu? cara. E com isso a gente conseguiu, mesmo ainda como executivos, cara, chegar em decisões muito melhores. Né? E aí, cara, Ah, isso já acontecia já lá. acontecia lá. Uhum. Né? E aí depois, cara, assim, nesses 9 anos construindo a empresa, tiveram várias situações chaves Que isso que aconteceu. foram resolvidas nesses momentos. E se não tivesse tido esse ruído que fez, né, um ou o outro pôr a bola no chão e falar, cara, peraí, Tanto ele quanto você já tiveram nessa os posição. dois fazem isso. Então, isso, cara, traz muita estabilidade para... Eu da até relação, arrisco a né? dizer aqui. Eu acho que você falou que tem um motivo que eu não sei o que que é. Eu acho que esse negócio chama respeito, Ah, total, né? total. Que... Tem respeito, tem admiração. É isso. Né? Assim, tem uma confiança de que, cara, não importa o que acontecer, Uhum. nós estamos juntos. É isso aí. É isso. isso. é maravilhoso. E eu via nele, tinha uma última característica que era assim... Eu contei que a minha história foi difícil no começo. A minha decisão de ir não foi uma decisão fácil. Né? Assim, tinha vários elementos em jogo e na minha cabeça foi... Não tem plano B. Cara, isso aqui vai dar certo. Uhum. Eu vou fazer dar Vai certo. dar certo ou vai dar certo? Vai dar certo ou vai dar certo. E ele foi igual. A Legal. história dele também era meio parecida. É isso, legal. Né? E então momento eu de sabia... vida parecido também. Momento de vida mais ou menos parecido. Uhum. Nós somos... Ele acho que é 1 ano mais velho que eu. Uhum. Então, assim, tinha a clareza. E, cara, quando o cara tá comprometido, não tem tempo ruim, não tem esforço. Uhum. Pô, cara. E aí, quando você empreende, cara, não tem plano... Acho que esse é o ingrediente que é fundamental. Não tem plano B. Uhum. Assim, o fazer dar certo é o plano A, B, C, D, Z. Uhum. Né? Cara, problema vai ter, mas assim... A gente não Né? sabe Essa é a como vai dar diferença. certo, mas que nós vamos dar um jeito de dar certo, nós vamos. É né? isso. Não, e eu acho que isso é um aprendizado bem relevante que você está trazendo, que muitas das vezes as empresas não dão certo por escolha de sócio, né? Opa! E Muito.
e alongar, a partir do momento que você entende que aquela pessoa que está com você construindo não é a pessoa que tem a mesma visão, não é a pessoa que você eventualmente admira ou sabe que vai estar até o fim com você, quando você percebe isso, se você perceber dentro do seu negócio, acho que um caminho é que, cara, vamos... Esse negócio não vai tão pra frente se a gente não resolver isso aqui, se a gente não separar eventualmente, né? E que você tá trazendo é muito legal nesse aspecto, assim, que, cara, vocês têm os elementos ali que no basal da coisa, vocês vão dar a vida, sabe? E o mais legal é isso. Absolutamente complementares, mas ao mesmo falando tempo... isso, né? Somos extremamente diferentes. Mas ao mesmo tempo, nas coisas que realmente interessam, Alinhados. estão super alinhados. isso. Isso aí é maravilhoso. E aí, beleza. Começou o negócio, né? Dia 1. Vocês sentaram e o que vocês fizeram? Dia 1. Talvez a decisão mais importante, né, foi o Fábio. Uhum. Né, essa escolha mútua, né? Não É foi isso. só minha, mas mútua Eu já ia falar, dos dois. a dele foi a sua. É isso. E aí vem, acho que, o segundo elemento mais importante, porque a gente sentou no dia 0, salinha 1 por 1. A gente basicamente quase em estava pé. abraçado. E aí a gente olhou Às pra vezes cara até do mais outro. fácil. Ô, Fábio, coça meu nariz. Tava mais perto que você mesmo. Cara, eu tô aqui, ó, falando, digita aqui pra mim. Que não dá, Léo. Fica só com uma mão aqui. Metade do teclado é seu, metade é meu. E aí a gente olhou um pro outro e falou, cara, e agora? O que a gente faz? Né? E a gente falou, cara, vamos escrever 3 frases na parede. Uhum. Vamos começar por aqui. E aí, cara, pra mim essa foi a segunda decisão, o segundo elemento mais importante do projeto. Assim, porque isso nos guia até hoje. Assim, quando a gente olha o que a gente tá fazendo hoje, tá diretamente relacionado às 3 frases. Né? E a gente escreveu, nós vamos descobrir por que recrutamento dá errado. Frase 1. Frase 2, nós não queremos ser melhores só porque a gente é menor. Que era o tema, a gente não quer ser uma boutique. Uhum. Sim. Né? A gente quer construir uma coisa que tenha possa ter uma ambição grande. Né? E terceiro... Não ficar preso dessa escala, né? Cresceu, isso. perdeu? Aí, como assim? E o terceiro é que nós vamos entender como a inovação pode ajudar a gente nessa jornada. Que talvez é como amarra isso tudo, né? Na verdade. Agora eu contei a frase aqui do jeito bonito para vocês, né? É. Assim, tinha um português um pouco mais agressivo. Mas, cara, assim, isso foi... E aí terminamos de escrever as 3 frases. E agora? Faz o quê? Agora pega a cartoneira. Na época, cartoneira, hein? Eu não faço nem ideia o que é uma cartoneira. Jura por Deus? Por Deus. Acho que eu vou ter que olhar depois ali. Então, velho. Continua. Continua Cartoneira, contando. cara, eram várias caixas onde você arquivava os cartõezinhos de visita. Uhum. Ah, tá. Eu tinha várias caixas, várias. E ele também. Aham. Então, cara, Pega lá. pega a cartoneira e, cara, cold call, vamos ligar, porque a gente não tem R$1, a gente precisa de cliente, a gente precisa de projeto. Quem vai bancar essa história toda aqui? E assim começou. Né? Então, assim, cara, dia 1 a gente não tinha... A gente tinha as 3 frases, a gente não tinha marca, Mas tinha cartoneira também. a gente não tinha contato, a gente não tinha nada, e tinha cartoneira e tinha conhecimento. Não tinha nem modelo de negócios desenhado. Tinha um sonho ali. Tinha nada. Tinha nada. Cara, tinha nada. E aí a gente começou. Pum, 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 pum. Né? E essas 3 frases, cara, realmente nos guiaram. Por decisões bem difíceis, assim, ao longo da jornada. Cruciais. Né? Então, assim, cara, do tipo... a gente vai descobrir, né, por que recrutamento dá errado. Então, cara, qual foi a premissa? A gente tem um incômodo. A gente tinha aquele incômodo. Cara, dá errado. E o que é dar errado, né? Eu acho que vale a pena até dar esse passo aí, só pra todo mundo. Pra ficar gente, na mesma- naquela época, quando a gente escreveu, era assim, só, cara, dá errado. As pessoas não ficam, as pessoas saem, ou o cliente fica desgostoso por qual é que seja a razão. Isso era o que a gente sabia. E você falou com a gente que 50% dos... Aí dos a gente processos- foi descobrir, porque, cara, pela frase a gente chegou à seguinte conclusão, precisamos estudar. Uhum. Pra gente conseguir olhar esse problema por uma perspectiva de quem de fato conhece, não pelo que a gente já conhece. E assim fomos para o mundo estudar. Eu fui para Stanford, o Fábio foi para London Business School. Demos também uma super sorte de conectar com algumas das melhores cabeças do ambiente no mundo. Mas só para entender, nesse processo, quando vocês fizeram essas viagens ou essa imersão para estudar, vocês pararam o negócio
Não, Como é que- fomos junto. É. Né? O negócio andando. Era meio que um olho cá, outro lá e vamos lá. Tá, É só isso. para entender. Cursos rápidos também, Ah, executivos, tal, não, né? Mas que foram muito transformadores. Porque, cara, dali a gente acessou a nata da ciência, né? Fomos descobrir que já tinha muita coisa ao redor do que a gente achava que assim, por que dá errado. Que às vezes esse curso é meio que para você pegar a pena, né? Você puxa a pena, sai a galinha, né? Exatamente. Então, E conseguimos, cara, e aí fomos descobrindo que o problema era muito maior do que a gente enxergava. Né? Então, assim, à época, o que se dizia, a ciência dizia que cara, mais da metade das contratações externas não entregam a missão, falham, não performam. E que né, também já e existia é muita coisa, né? muito. Caramba. É um absurdo, né? É um esforço, né, um looping sem fim. Né? Sim. E já havia também muita ciência de o que precisa ser feito e por que as empresas continuam caindo nessa armadilha. Então, cara, aí foi transformador, porque aí a gente falou, pô, acho que a gente chegou numa resposta da primeira frase. Vamos montar uma proposta de valor e, né, Arredondar e isso tentar aqui. validar. Mas o que me deixa curioso é, você tinha muito tempo de carreira, vocês dois, assim, né? E da nata da experiência nessa indústria. Por que a decisão foi estudar um pouquinho mais ainda? Vocês já tinham, talvez, os elementos ali. É uma pergunta genuína, tá? Só pra entender a sua cabeça na época. Cara, eu não sei o porquê, eu não sei o que nos levou, mas eu atribuo isso à frase. Assim, sabe? Mas Quando sabe- a gente escreveu sabe o que as é um negócio? frases... Que assim, eu fico pensando, aí eu tô tentando juntar os pontos, né? Que pensa o seguinte, ele já viveu aquilo por X tempo e ele sabe que aquele negócio está estruturado daquela forma, né? Então a resposta não tá lá. É isso. No final das contas, é isso. Lá tá mais o problema do que a resposta. A estrutura Leva está aquilo. errado. Agora, talvez, né? deixa eu tentar ver se é isso mesmo, deixa eu tentar ver isso de outra perspectiva. Cara, exatamente isso. A gente sabia que a gente estava viciado num modelo. Aham, é isso. Só, cara, assim, beleza. O modelo tem N valores importantes. Claro. Deixa ele aqui. Não, né? e tudo na Deixa vida tem nessa prós e outra caixinha. contras. Né? Total. Tem um tanto de pró, mas tem esse contra aqui. Vamos colocar no microscópio o contra. Né? E volta, quando você me perguntou assim, por que você quis ir para um ambiente onde né, você achou que tinha as pessoas que eram melhores, por que você tomou essa decisão? Então, assim, eu acho que tanto eu quanto o Fábio, a gente tem esse bichinho de, cara, nunca tá bom. Vamos estudar, vamos aprender, vamos se reinventar. E isso acho que foi o que nos levou a buscar um conhecimento fora do que a gente tinha. Né? E é até interessante, né? Não é que lá não tem gente boa, né? Total, De novo, não, né? total. É um modelo que de Total, fato tem um problema. Eram especialistas num modelo e não na dor real. Isso, você falou, a indústria estava viciada, né? Que continuava tendo os mesmos 50%. Continua total viciada nisso. E foi legal porque quando a gente voltou, aí estruturou, transformou isso numa proposta de valor, numa primeira etapa ali, numa primeira versão da metodologia, fomos ao mercado. Pega, cara, E o mercado uns comprou 30 na hora, clientes. falou, vocês estão certíssimos. Lógico, né? Cara, vamos ver Sucesso que imediato, né? Dormiu, a acordou gente com 5 ouviu de contratos. 100% dos clientes, a gente ouviu que vocês vão falhar a empresa. Mas o E que Não você que, a tava- possível. não que a proposta não seja boa, né? Ó, cara, faz sentido, mas vocês vão falir, isso é impossível. Mas o que você estava já propondo nesse momento? A proposta de valor toda era mudar essencialmente a métrica do sucesso. O mercado, internamente nas empresas e externamente os fornecedores, a métrica do sucesso é fechar a vaga. Aham. E a nossa proposta era, vamos sair de fechar a vaga e vamos garantir a performance. Porque a dor real é a pessoa performar. É Ninguém isso. que contrata por contratar. Aham. Né? Você contrata para resolver uma dor, porque você quer crescer, para estruturar, ter uma performance esperada. É isso aí. Né? E aí, em função disso... Que é muito legal essa mudança, porque, em geral, quando você discute as características da vaga. Aí você passa a discutir o que você quer que entregue. Total. Né? E É uma mudança importante com de certeza. forma de pensar. E assim, é aqui... Desculpa, Vini, vai lá. Não, eu ia falar que a indústria... É engraçado porque é tão óbvio que a indústria fala assim, não faz sentido porque você não vai conseguir fazer isso, né? Era Isso. o- E assim, o que a gente viu, tinha muita clareza de quais eram as falhas. Aham. Rapidamente, cara. Assim,
pouco a profundidade no desenho da cadeira, né? Então do problema, o que precisa ser entregue, o sucesso, as barreiras e o como, que é as competências. As empresas mergulham um pouco nisso, né? Os gestores mergulham um pouco nisso. Depois, cara, continua sendo difícil achar a pessoa, então assim o sourcing é mal feito. Né? Pois é muito difícil avaliar. Então, em geral, né, principalmente os gestores têm baixo conhecimento de avaliação. Então as entrevistas são enviesadas. O processo de entrevista busca pouca evidência. E por fim, tinha um tema do aculturamento, que era uma super novidade, uma tese de um dos meus professores lá de Stanford, blá blá blá. E a gente falou, cara, então se amarrar tudo isso aqui, você mexe big time o ponteiro. Tem um jogo. Né? Como nós vamos fazer isso, não tenho a menor ideia ainda, mas... Tá aqui, o caminho Mas, cara, por aqui. tem um caminho. Né? Eu consigo enxergar essa melhoria, a gente conseguia enxergar. E todo mundo falava que era impossível. Aí a gente olhou um pro outro e falou, cara... É aqui que a gente gosta. E aí, se a ciência fala que é totalmente possível, tem métrica, né? Tá identificado quais são as falhas, e o mercado fala que é impossível, que possivelmente tem um erro de premissa. Né? O mercado está viciado num modelo que, cara, só não está com a métrica do sucesso certa. Eu fico até pensando, cara, que vocês dois parecem ser tão tão diferentes que se o mercado comprasse de cara, talvez eu não quero mais. Não quer. Tem alguma Esse coisa negócio tá estranha. esquisito. Tem alguma coisa estranha. Vocês gostam quando tá errado, cara. Vocês gostam quando todo mundo fala, não é isso aqui. E aí fomos, cara. Não E tô aí de foi todo muito errado nisso, legal. não, né? Não, tem cara, assim, Esse desafio. Esse desafio instiga. Né? E realmente não foi fácil. E acho que aí veio o primeiro ingrediente, assim, alguns dos ingredientes fez toda a diferença, porque assim, cara, é aquilo que a gente está buscando. Né? São essas frases mesmo. Então vamos. E vai ser difícil, porque eu preciso aprender a fazer de um jeito diferente, você precisa aprender a fazer de um jeito diferente. Né? Esquece o que a gente já sabia. E vocês vão ter que ensinar outras pessoas a fazerem de um jeito que não existe. É isso, a gente precisa ensinar uma pessoa que já é especialista também nesse processo a fazer de um outro jeito. A gente precisa criar uma cultura com pessoas que são especialistas no mercado, que leve a pessoa a fazer diferente, porque senão a gente tem que ficar dizendo como sempre como tem que ser feito. Né? O incentivo tem que ser diferente. E assim, a gente foi construindo. Né? E aí foi dando certo. Né? E aí a gente, né, assim, no frigir dos ovos, mais de 90%, 96% das nossas contratações hoje performam dentro ou acima do esperado. Uau. Daqueles 50% do mercado, o número de vocês é 96%. Caraca. Nada como um bom e honesto alinhamento de expectativa, de incentivos e tudo mais, né? E isso, cara, foi muito legal, porque assim, isso nos ensinou muito. O quanto a gente, como indivíduo, aprendeu. Né, assim, cara, legal, então vamos fazer a gente chama de desenho da cadeira, que seria o briefing ou, né, a descrição do cargo com profundidade. A gente teve que se reinventar, a gente teve que aprender, né, muito. Depois, para fazer um sourcing, né, que é encontrar o candidato. E eu fico imaginando até assim, porque já vi muitos desses desenhos da cadeira que você fala aí, e muitas das vezes quando você olha isso, você fala assim, mas o que isso aqui que você está falando muda na performance que o cara vai ter? Muitas vezes não tem nada a ver com nada, né? A conexão não é tão... É muito simplista, né? Em geral, ou é muito burocrático, né? E aí você tem... A gente brinca ou é que meio preguiçoso. É isso, né? Você tem dois perfis, né? Você tem aquele gestor muito preocupado com isso, e aí muitas vezes quer construir a Mulher Maravilha, o Super-Homem, que não adianta, porque também ninguém vai conseguir avaliar isso, né? Ou a mosca branca. E você tem a maior parte, que é o inverso. Que nem olha, quer nem saber. Só quero fechar. E aí você fala, cara, mas... Né, assim, nem aqui, nem aqui, né? Não tem como você ter o recurso certo se você não entendeu qual é o problema de fato que você precisa resolver. Né? Então, assim, a gente foi aprendendo muito e, ao mesmo tempo, a gente, principalmente em função dessa última etapa da metodologia, que é o que a gente chama da adaptação, a gente foi saindo só da caixinha de recrutamento. Né? Então ali foi o segundo estalo que falou, cara, a gente pode ser mais do que isso. Né? Dá para ir para outros mercados ao redor do talento, ao redor da performance. E isso foi nos ajudando a expandir o negócio também. Legal. Gui, para a turma que normalmente os clientes da Cora são as empresas que estão contratando seus primeiros funcionários, ou vão contratar o primeiro, talvez, assim, ou já estão ali nos seus
5, 10. E elas querem dar um próximo passo, né? E se fosse dar uma dica para essas pessoas, de cara, o que essas pessoas precisam olhar, precisam avaliar para dar esse passo, assim? O que elas precisam pensar? Dica prática aí. Cara, coisa simples e hoje tem muita informação, né? Disponível. Então, assim, se provoque para entender exatamente o que você precisa. Qual problema você quer resolver, né? Quais são as limitações que você tem de recurso e tudo mais. Então, assim, O que você espera gasta dessa um pessoa pouco de nos primeiros energia. meses ali, né? Exatamente. Então, o que é sucesso? Quais são as barreiras? E vai para aquilo que você realmente acredita. Né? Então, investe um tempo aqui. Porque precisa começar certo. Se começar errado, a chance de dar certo é bem baixa. Né? Então, esse é o primeiro. Depois, assim, tenha certeza que não é difícil só para você encontrar as pessoas. Né? A gente chama de sourcing de candidatos. Aqui. É difícil para todo mundo. Tem um negócio que até que falam que acho que na Cora acontece muito também, que tem vaga que demora muito a fechar. Porque você não acha a pessoa certa. E isso é normal, né? É bom que a gente espere até achar a pessoa certa do que contratar uma pessoa que a gente fala, talvez e tal, né? Com certeza. Porque, assim, de novo, não adianta fechar a vaga e dar errado. Tão simples quanto isso. Que não, é a métrica. assim, você vai, muito aliás, pior. é muito pior, né? Porque vai consumir recurso, vai consumir tempo. Então, vira e mexe, assim, eu escuto, mas qual é o tempo de fechamento de vaga? E tudo bem, a gente tem os SLAs e tal, tá tudo certo. Mas fala assim, não é sobre o tempo. Porque se der errado, vai ser mais lento. Né? Ah, mas e o preço? Porque também não é sobre o preço, porque se der errado também vai ser mais caro. Então, assim, não se enganar com as premissas erradas. Legal. Né? Assim, cara, não se preocupa com o tempo, isso não quer Eu dizer acho que isso não muito ponha bom, hein? energia. Né? Porque, assim, não se preocupar com o claro. tempo é diferente de, cara... Né? Deixa lá. Deixa lá. Não. Também não vai funcionar. E a terceira dica, cara, entra lá no nosso site, tem uma versão gratuita aí, da ó. nossa plataforma que Ai, que vai te legal. ajudar a usar essa metodologia de graça. Eu ia até perguntar graça. isso, porque eu pensei, será que essas pessoas conseguem contratar vocês? Conseguem estar próximas, né? Conseguem usar ali do que vocês E têm você de tem melhor, bastante né? conteúdo também? Cara, tem bastante conteúdo, tem ferramenta prática, tem ferramenta já usando GenAI e agents para ajudar. Que legal. Né? No processo O de sócio, gestor, para ajudar a desenhar a cadeira direito, para ajudar no Tem os sourcing, ajudar a benchmarks desenhar a lá estratégia. de cadeiras, como que é? Tem. com Que legal, certeza. cara. Na verdade tem Então fala- benchmarking, Aham. mas hoje a gente já saiu do benchmarking, cara. Já é inteligência artificial na nossa base de conhecimento que constrói junto. Show. Que legal. Então é bem legal. E dá um endereço aí, né? www.wokepeople, W-O-K-E, Uhum. people.com. Legal. Só clicar lá E e começar a usar. E esse ponto .com, ele fala até do negócio, né? Porque significa que você já não está mais aqui só, É isso. né? Quando eu falo aqui Brasil, né? Fala um pouquinho sobre essa aventura nova aí. Boa. Nem sei se é tão nova mais. Não, a gente começou em 2021, né? Então, a gente começou nos Estados Unidos Sim, sim, em sim. 2021. Uhum. Então, esse foi o terceiro sócio, né? Que veio com uma missão mais relevante, que é o Zuka, Uhum. que também é da mesma turma. Da Eu e o mesma- Zuka, inclusive, entramos no mesmo dia Aí, ó. na antiga Caraca. empresa. É do Legal. mesmo cohorte mesmo. No mesmo né? cohorte, exatamente. E já estava há muitos anos nos Estados Unidos fazendo. Ah, tá bom. Né? E a gente ficava lá, né? Daqui pra lá e de lá Cara, pra ó, cá. estamos construindo aqui uma visão. Ele, não, porra, cara, E quando tô vocês bem. contaram pra ele o problema que vocês estavam resolvendo e como que vocês estavam resolvendo, isso não foi um... Foi um processo. Aham. Né? Porque primeiro, o que vem na cabeça? Falei, cara, esse cara tá me vendendo um sonho aqui. Esses caras não estão fazendo isso. Isso é tão diferente que não tá rolando. Esses caras não estão fazendo isso. Então, assim foi, Ah, que até ele entender interessante. que tinha substância, né? Uhum. Que assim, não era Não era papo de mentira, vendedor. não era papo de vendedor. Aham. Né? Tinha profundidade e ao mesmo tempo tinha uma genuinidade falando assim, cara, isso é o que tem, essa é a visão. Uhum. Então assim, tem muita coisa para ser construída, vamos. Uhum. Né? E aí chegou a hora que ele falou, vamos. E aí a gente já, né, 2021, a gente já estava num ano
né? Tinha pós-pandemia, caos todo, blá, blá, blá. Mas a gente já tinha algum lastro, né? Então a gente... E muito histórico de caso de sucesso. já sabia mais ou menos. Né? E ele também era um cara que sabia, Vivido. conhecia muito do negócio, precisava aprender o nosso jeito, né? A nossa proposta de valor e tudo mais. Mas também meio... Né? Eu brinco às vezes e falo, cara, a gente foi meio louco, meio, sei lá, inconsequente. Não, vamos para o maior mercado do mundo, o mercado mais moderno e vamos... E vão ganhar esse porra. E vamos conseguir andar, né? Então, mas vamos testar. Né? E assim fomos. E fomos gradualmente também, sem... E usando as cartoneiras dele. Usando as cartoneiras dele, com certeza. Só que agora não era mais cartoneira, que agora já estamos no momento ali que é mais digital, né? Já era mais eu conheço um digital. pouquinho mais. Já chama CRM. CRM. E aí fomos bem tímidos, assim, com cautela, para, cara, entender como é um novo país, né? Como é que nós vamos fazer, o que a gente precisa adaptar e tudo mais. Mas fomos gradualmente, e é curioso porque o mercado americano é muito maior, muito mais maduro, mas muito mais transacional. Então a qualidade, em geral, é muito pior do que aqui. É mesmo? Então, a gente tem uma barreira adicional nos Estados Unidos que é assim, uma venda muito transacional. Né? O cliente está acostumado com uma venda muito... Ah, pô, eu tenho uma vaga, tá bom, manda o currículo. Não, calma aí. Não Você é não- assim. todo o seu discurso você não consegue amarrar com o Não consegue cara. nem entrar. Né? Então a gente foi aprendendo, né, a construir essa oportunidade, construir um momento de mostrar essa proposta de valor e fomos indo. Né? Até que o ano passado, 2025, 2024, ano passado, aí a gente fez uma primeira expansão. Então hoje a gente está presente em Miami, em Houston, que é a base onde o Zuca fica, em Austin e em Nova York. Legal. Né? Então, cara, explorando esses 4 pilares lá. E vocês têm um DNA um pouco mais tech, mais nova economia, vamos dizer assim. A gente tem. Hoje já é híbrido, mas essa história é legal porque assim, eu fui uma das pessoas lá na empresa antiga que começou a focar no Fez que um na seed época nesse era tecnologia. Né? Mas passei por tecnologia, teve a onda das inovações das EdTechs lá atrás e tal, e eu fui meio conhecendo esse mundo. Então eu já conhecia esse ambiente, que na época não tinha nada dessa... Né? Não era sexy, Esse frenesi. hype, o frenesi, né? Com todas as dificuldades que tem hoje também. Mas quando a gente montou, a gente falou, cara, a gente recortar estas empresas que a gente acha que tem espaço para serem formadas as novas grandes empresas do mundo. Mas a gente entra quando elas são pequenas. A gente entra quando elas são pequenas, então tem menos, né, barreira de entrada, né, é uma turma mais focada em performance, tem a ver, e talvez a gente consiga repetir a metodologia mais. Mais uma baita visão aí, né? De conseguir E assim ver a isso gente antes. fez, foi muito legal, porque com isso a gente conheceu muito founder, né, que no momento ainda super embrionário. Também viramos investidor e fomos entrando. E isso também, aliás, cara, foi uma ótima pergunta, isso foi super importante, que a gente começou a ver o seguinte: falou, cara, nós estamos ajudando os caras a fazer, por que a gente não está fazendo isso pra gente? Então, Olha assim, aí. quando aquela terceira frase da inovação, isso nos ajudou muito a gente entender o que era a inovação para o nosso negócio. Legal. Você tava com o olho fora pensando em dentro, né? Isso, estava ajudando o cliente. Pegando Cara, insight e olha isso voltando aqui, aqui. pô, isso aqui dá pra gente usar. Né? E assim a gente foi também avançando. Legal. Hoje a gente já é bem mais equilibrado, então a gente já foi talvez para o segundo ciclo aqui, né, onde a gente tem uma reputação bem relevante na nova economia. Né? A gente atende talvez uma boa parte dos principais players. Mas a gente também atende a economia real. Né? Então a gente atende o incumbente e o inovador na esteira toda em vários setores. Mas às vezes até a sua experiência com o inovador ajuda o incumbente, porque o incumbente está sempre querendo mudar. Hoje tem muito, né? Os Os dois lados. Então, assim, a gente dominar muito o novo foi super importante para a gente ir ter acesso ao incumbente. ter acesso ao incumbente. Da mesma forma que quando os inovadores começaram a crescer, também houveram várias ondas ali de começar a trazer gente com mais musculatura, né? Mais bagagem, mais experiência. A gente precisava avaliar, mas cara, quem funciona, né? Quem tem a musculatura, mas funciona aqui.
Perfeito. Então a gente fez muito esse movimento Esse de depara. um lado pro outro, esse depara. O intercâmbio ali, né? Vamos de bate-bola? Bate-bola com a Cora, cara. Vou te fazer uma perguntinha e você responde com o que vier na sua cabeça. Primeira coisa. A primeira pergunta é: qual é o livro, podcast, documentário, qualquer tipo de conteúdo que te marcou profundamente e normalmente você fala para as pessoas assistirem também, ou verem ou ouvirem? Cara, Sapiens, o livro. Bom, hein? É um livro que me marcou muito. Assim, me fez enxergar a minha vida de uma outra forma. Abre a cabeça demais. Abre a cabeça. Não li ainda, preciso ler. Tá na prateleira. Pra ler. grandinho. É uma chulapa. É a chulapa, É grandinho, mas vale a pena. Vale a E pena. esse ler em inglês é um desafio. É difícil. É muito técnico. Não. Tem as suas... Mas é Mas tem em legal. português. É. Sim. Ou você vai no Kindle que te ajuda com uma outra palavra. Vai ser. Quando não sabe. Boa. Segunda pergunta é: qual foi o dia mais marcante nessa sua trajetória criando a Woke? Acho que o dia mais marcante foi pós-pandemia, né? Então, assim, pandemia foi super difícil, mas passamos bem. Pisamos no acelerador, né? E aí virou 2022, a gente estava totalmente focado nessas empresas da nova economia. Uhum. E aí vários desses clientes, dos founders, estavam falando que tá difícil, não estamos conseguindo captar, vai dar ruim. E a gente ia Você junto. ligou um vermelho lá. E aí eu e o Fábio sentamos e fizemos, cara, bootstrapping, o nosso dinheiro não tem jeito. Assim, a gente não tem zero margem de erro. Uhum. E aí a gente fez um plano de reestruturação. Mais uma vez, né? Não podemos errar. Não podemos errar. Né? E ali não podia mesmo. Então, cara, tá tudo muito bem. A gente quase crescemos 4 vezes a empresa nesse ano. O portfólio estava ótimo. Mas, cara, beleza, vamos fazer. Pusemos um planinho aqui debaixo do braço. Falamos, vamos esperar o primeiro trimestre de 2022. Terminou o primeiro trimestre. Aí um olhou pro outro e falou, é hoje. Né? Tava evidente, né? Tava evidente que ia mudar. E aí, cara, a gente tinha 60 e poucas pessoas nessa época. E o nosso plano de reestruturação era voltar para 12. Caraca, que dureza. E aí, cara, a gente assimilou essa ideia. Cara, e vira uma chave. Mas modo execução hard. Esse dia foi bem difícil. Assim. Muito doloroso, não tenho a menor dúvida. E aí vieram vários dias dolorosos depois disso, né? Mas esse dia dessa decisão foi dura. Até porque, dentro da história, vocês chegaram muito antes. Então... Não era uma verdade ainda para todo mundo. A gente estava vendo o movimento que ia acontecer, o privilégio do nosso negócio. Uhum. Mas os layoffs e tudo mais começaram meses depois, né? Em alguns casos, 1 ano depois. Então, e a turma olhando para vocês e falando, dos... você é maluco. Você é maluco. Aí começa, né? O projeto tá errado, o projeto mudou, a cultura não sei o quê. Né? Então, para dentro, para fora. E a gente pondo a bola no chão. Cara, não mudou. A gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente precisa fazer, o mercado vai Tô vendo nessa a direção, chuva vindo. A chuva tá vindo e a gente não pode correr esse risco. E olharam pra frase lá e falaram, cara, fundamentalmente é isso aqui e vamos fazer isso, acontecer. é maior do que, né, o ego de... Beleza, precisa dar um step back, tá tudo bem. Né? Legal. Então foi bem difícil, assim, essa decisão foi... Nossa. Dura. Foi cruel. Dureza. E pra gente finalizar, se você não estivesse empreendendo ou fazendo o que você faz, o que você estaria fazendo? Pode ser qualquer coisa. Não sei se eu ainda teria minha carreira executiva, tenho bastante dúvida, assim, não sei se eu teria ido por esse caminho, eu acho que eu teria já ido para alguma coisa diferente, porque assim, eu tenho bastante dificuldade de me ver não empreendendo. Eu tenho a sensação que você estaria empreendendo em outra coisa, assim, Talvez. E provavelmente com o Fábio. Talvez. Tem uma história engraçada, um dia, cara, a sinergia é tão grande, um dia ele chegou para mim e falou assim, ô Fabião, aí eu... Sério? Como assim, ô Fabião? Mas o pior é que eu olhei.
Já é uma unicidade, né? Ali já é uma coisa junta. É o alter ego do um do outro, cara, exato. Conexão total. Que massa, cara. Muito bom. Você falou em algum momento, eu não lembro a exata palavra, mas você falou que vocês são meio doidos, assim, né? De, cara, vou ir nesse caminho aqui, porque parece dar certo, mas ninguém tá falando que dá certo. E uma coisa que eu percebi, que eu não chamaria isso da palavra que você falou que eu não lembro agora, mas é nesse nível negativo, eu falaria que é mais que você é um cara muito ousado, cara, assim. Em todos os momentos da sua carreira, parece que você olhava um negócio não óbvio, pra ninguém era óbvio, você falava assim, eu quero isso. Parece que tava conseguindo ver antes, né? É. Porque isso aqui tem uma capacidade de potencializar X, Y, Z e eu quero isso. Pensa 3 anos na frente. Eu acho que ele tem que publicar a carteira de ação dele pra todo mundo. Pra gente. O cara consegue ver bem. Deixa só entre a gente aqui, depois a gente libera. Mas eu fiquei inspirado com isso e queria te dar os parabéns por essa jornada. Tenho certeza que muita gente que tá escutando aqui também ficou inspirado. E a gente fica muito feliz, né? De te ter aqui com a gente. Eu achei que foi muito divertido, cara. Eu achei que foi muito legal. Obrigado demais. Eu que agradeço. E eu tenho sempre que fechar esse negócio com um recado pra turma ali, que é que se você tem uma história parecida com a dele e que você quer trazer pra gente inspirar outros, faz igual o Guilherme, manda pra gente. Tem um QR Code aqui, ou sei lá o que, um link aqui embaixo. Clica e aí traz o seu caso, que a gente teria o maior prazer de te receber aqui. Então... é isso. E se você gostou desse episódio, se teve algum momento aqui que te inspirou, que te deu um insight, curte o vídeo, curte no Spotify, compartilha com os amigos e amigas, pra mais gente, né, esse conteúdo chegar a mais gente. Você falou o nome errado. É Fabião. Muito obrigado, gente, por assistir. Gui, brigadaço por estar aqui com a gente, viu? Guilherme, prazer enorme, meu querido. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu demais. Um abraço. Valeu.